Capítulo 30. Eu me sinto o homem mais sortudo do mundo. O peito do Sebastião subia e descia sob a minha palma. Os olhos nublados me pedindo autorização para eu ser tocada por suas mãos e lábios. Eu queria mais dele, muito mais. Não pensei que fosse me sentir tão nervosa quanto no dia do nosso primeiro beijo, ou no dia em que havíamos trocado carícias na cama pela primeira vez. Eu estava muito mais nervosa. E um tanto ansiosa. Fui com os dedos trêmulos ao cós da sua bermuda e estendi o elástico do short do pijama o suficiente para tirar o pano no caminho das pernas cobertas por pelos dourados. O dorso dos meus dedos arrastando o desejo na pele aquecida pela fome, por me possuir, incentivou que o membro entre seus quadris endurecesse num sussurro legítimo para minha libido aumentar. Era o tesão que nos regia como maestro a afinar os músicos. Ao me livrar das barreiras existentes, envolvi minha mão na dureza do Sebastião, embora minha pele sentisse a maciez que o revestia. Ele gemeu e ergueu meu maxilar na intenção de que nossa sintonia se ligasse, a emoção se fundisse, o nosso amor se completasse. E foi então que a minha parte mais sensível foi tomada por sua umidade habitual, motivada pelo homem que havia arrebatado meu coração. Ela concentrou uma súplica explícita por tê-lo dentro de mim. Eu me sentia a mulher mais maravilhosa do mundo estando com ele. Minhas sensações seriam eternizadas em minha memória. Num ato instintivo, eu o incentivei com minha mão, excitando sua libido num movimento de subida e descida que o fez pender a cabeça para trás e soltar um murmúrio de prazer. Amor, vamos nos deitar ou não vou conseguir chegar à cama. Ele exigiu, a voz rouca. Você gosta? Ouvi sua resposta com mais um grunhido. Não me fiz de rogada e cobri sua excitação com meus lábios. Passei a reproduzir os movimentos executados por minha mão, sugando-o dentro da minha boca. Os dedos afoitos se prenderam em meu cabelo. A boca soltou um rosnado tão primitivo, tão excitante. Vamos deitar. Ele conseguiu falar. Subi lentamente o corpo após sua súplica, enquanto larguei beijos suaves em todas as ondulações do seu abdômen, num gesto de reverência à sua musculatura. Não houve como evitar que o som gutural e fujão escapasse dos meus lábios e se misturasse ao dele. Quando estava mais perto da boca, soltando ruídos de prazer, mordisquei o queixo coberto pela barba rala. Ele me beijou sem compaixão, ato reflexivo do que acontecia em seu corpo. Quente, molhado, desejoso, essa foi a nossa principal troca de mensagens. Eu não aguentava mais tanta luxúria. Explodiria em pedaços mínimos ali mesmo com as mãos dele instigando os mamilos dos meus seios. Sebastião. Ainda a 2 passos da cama, ele massageou meu ponto frágil abaixo do meu abdômen. Gemi, gemi, gemi em seus lábios que não me liberaram por nada. Ele me dava amostras do que eu receberia quando estivéssemos na horizontal, na nossa entrega total. Revirei os olhos quando ele foi abrindo o espaço, o mesmo que eu pretendia que fosse preenchido sem demora. Você quer mais? Muito mais. Eu vou te dar tudo o que deseja, minha gostosa. Até explodir? Juntos, como tudo que fazemos. Seus pés me comandaram a dar 2 passos para trás, o espaço que nos separava do lugar onde seria o nosso abismo. Lentamente, ele se deitou sobre o meu corpo vulcanizado. Seus lábios desbravaram meu pescoço enquanto uma mão se prendeu em minha coxa. Como consequência, a minha cabeça inclinou para um lado, expondo a pele onde a barba promovia o seu arrepiar. Estava sendo muito melhor do que eu previra, mais excitante, um momento único e especial.
Nossas emoções estavam alinhadas e direcionadas para um mesmo caminho. Senti o calor do seu hálito em minha boca, a língua fazendo o alvoroço se amplificar como uma onda, entregando prazer por todas as partes de mim. Eu queria gritar e dizer a ele que estava prestes a explodir em uma sensação bruta e irremediável, mas a voz não encontrou o tom. Eu tive de impor um controle ao meu corpo. Arfei com o prazer que ele me proporcionou e ergui uma coxa, assinalando a ele a necessidade de tê-lo em mim. Você gosta que eu te toque aqui, não é? Sim, concordei ofegante. Eu sei que gosta, conheço todos os seus pontos de excitação. Sabe por quê? Eu não encontrava mais forças para falar. Porque eu gosto de dar prazer à mulher que amo. Meu coração se perdeu com as palavras repentinas dele. Eu te amo, Antonella. Ainda consegui dizer que o amava sobre os lábios me oferecendo um beijo faminto. Então, ele circulou minhas pernas com seu braço e sustentou no alto. Os dedos abandonaram o que faziam, firmou a mão na cama e eu... Ai, Deus, eu sabia. Seria naquele momento que sentiríamos um ao outro em sua completude. Merda! A camisinha? Está na cômoda. Num segundo ele se ausentou do meu corpo. Nos 3 segundos seguintes, diante do móvel, ele abriu o pacote metálico. 2 segundos depois, ele se ajoelhou na cama e cobriu o membro rígido com os olhos fixados nos meus por um tempo que parecia não findar. Você me quer? Quero você. Quero agora. Meus cílios tremularam enquanto Sebastião foi se arrastando para o meu íntimo. Latejando de desejo, estremeci e não fui a única. A atração mútua havia se transformado em um amor crescente, puro e arfante. Há 3 anos eu não era mais virgem, mas jamais havia sentido uma emoção como a daquele instante. Parecia que eu havia encontrado o meu lar ao penetrar em Antonella. Fora uma longa jornada travada com um destino incerto que não me dava o benefício de descobrir o amor. E, quando eu menos esperava, sem planejamento prévio, sem ilusões anteriores, a possível mulher que dividiria meus sonhos havia surgido, ensinando-me que tudo acontece no seu tempo. Ela era minha. Eu estava nela, sentindo a maciez do seu sexo ensopado por seu líquido excitado. Era eu que me estava dando o que ela desejava e merecia como a mulher linda, suscetível e estimulante que era. Movi um dedo ritmado em seu ponto mais sensível enquanto me impulsionava profundamente nela. 1, 2, milhares de vezes se fosse preciso para atender o pedido dela, uma súplica ansiosa por ser tomada pelo movimento pragmático constante do meu membro, intercalado por mexidas circulares que estimularam que o quadril dela fosse atraído pelo meu. Ela arqueou as costas. Os lábios se separavam ainda que estivessem unidos nos meus. Friccionou seu baixo ventre em mim. Isso, amor. A rouquidão tomou a minha fala junto aos gemidos abafados que saíam da boca, que passara a ser minha. Ela me puxava, exigindo que eu comprimisse meu corpo ao dela ainda mais, em busca de uma frenética pela chegada do apogeu do nosso prazer. Ela estava pronta para mim, para nós dois, para o nosso orgasmo em harmonia. Não tive tempo de beijar os mamilos que tanto me excitavam contra meu peito, explorar sua cintura com minhas mãos, dar mordiscadas em seus ombros, porque nós estávamos no caminho da explosão dos sentidos. Ergui minhas mãos a nunca embebida pelo suor, trazendo o rosto dela para mim. Aumentei a pressão dos meus lábios nos dela, me beneficiando e oferecendo um beijo arrojado, alucinado, tanto quanto o impulso arrebatador e derradeiro do meu membro Antonella. Vamos, amor? Sussurrei.
juntos, como você queria. Capítulo 31. Saí do banheiro e um cheiro bom me alcançou. Fui ao balcão da cozinha, onde me sentei na banqueta com um cotovelo apoiado no granito. Antonella preparava uma panqueca de banana com coco e aveia. Segundo ela, havia aprendido algumas receitas com a Márcia. Aquela foi a primeira vez que a vi acender a boca do fogão, na verdade. Como as coisas estão mudando por aqui. Ela se apossou do pano de prato e bateu com ela no ar. Não usou, amor. Vi a possibilidade de acontecer um desastre iminente. Cuidado com a frigideira, alertei. Com agilidade, ela voltou a segurar o cabo. Vai se acostumando comigo na cozinha. A próxima receita será o camarão no abacaxi. Olha, essa novidade eu quero ver e comer. O prato principal do cardápio da cidade. Assoviei. Eu vou superar o da Márcia. Você vai ver. Não duvido. Ela apontou a colher de pau para mim. Um dia ainda vou conseguir cozinhar uma paella para você. Gostei de ouvi-la fazendo planos futuros comigo. Está disposta mesmo, amor? Tenho certeza de que eu vou comer até o último grau de arroz. Sorridente, ela voltou a olhar a panela. Mas por que você resolveu fazer a panqueca? Não seria melhor nós partirmos para o jantar? Ainda temos que nos arrumar. E a Rê me deixou com uma baita fome. Vi o olho da Antonella piscar. Sempre às ordens, minha musa. Enquanto mexia a mistura, ela me olhou de relance. Amor, eu gostei muito da iniciativa do hotel de receber os desabrigados num jantar comunitário. Daqui a pouco vamos ajudar também? Eu falei com o pessoal que você ficaria repousando. Iríamos mais tarde. Ah, não, Sebastián, nem pensar. Não perco a chance de participar disso nunca. Estou bem. Como ela passara a me conhecer como ninguém, fixou o olhar no meu rosto e o apurou de canto a canto. Você está bem? Melhor do que nunca. Trocamos sorrisos e olhares maliciosos. Mas ela não estava equivocada em sua análise. Eu tinha um problema. Dos grandes. Não sabia como falaria a Antonella sobre o real motivo de eu ter me mudado para o Brasil. Isso estava me consumindo. O mais coerente seria que ela soubesse de tudo por mim. Preocupação genuína que me impulsionou a iniciar o assunto. Amor, eu preciso conversar com você. Lá vem bomba. Quando as pessoas fazem essa introdução, eu tinha plena consciência de que seria uma bomba, sim. Que eu poderia ser apontado como filho de um ladrão, que eu poderia ser taxado como um. Mas eu falaria tudo, mesmo sentindo receio de ser julgado, mas não por ela. Eu duvidava que Antonella me punisse por algo que não tive culpa. O nome do meu pai é Francisco Javier Muñoz. Sou Sebastián Martínez Muñoz. E cocei a ponta do nariz. Infelizmente, ela está preso num presídio de segurança máxima na Espanha. Com as sobrancelhas franzidas, fiquei esperando pela reação dela, o coração em suspenso. Uma friagem promovia arrepios na coluna provocada pelo complexo de recordação. Dor e vergonha. Calmamente, Antonella passou a panqueca da frigideira para um prato e veio para mim, onde existiam 2 luzes menores e um conjunto de talheres arrumados no balcão. Salpicou canela por cima da mistura. Ela processava a informação em sua cabeça. Meu coração gelou com a expectativa da reação dela. Como Antonella se deteve com as palavras, encarava meus olhos me incentivando a continuar o que eu havia iniciado, reagi ao seu comando. Meu pai sempre foi um homem ambicioso. Quanto mais ela possuía, mais ela queria. Não tinha limites. A grande surpresa para mim foi que também não tinha escrúpulos. Aquelas palavras ficaram entaladas na minha garganta. Dói dizer isso,
mas a moral dele era baixa. Tão baixa que acabou se tornando o maior estelionatário de todos os tempos em meu país. A boca dela fez um bico com os lábios semiabertos. Lamento, Sebastián. Eu não sei o que dizer. Alcancei a mão dela sobre a perna e a beijei com os olhos fechados, tomando coragem. Olhei ao seu rosto de volta. Ele montou um esquema milionário da pirâmide financeira. Sei como é. O cabeça do esquema atrai vários investidores com promessas de dinheiro fácil se elas recrutarem mais pessoas para aderirem ao projeto financeiro. Ela fez aspas com os dedos e me surpreendeu por saber como funciona um esquema de roubo. Se bem que o pai dela era empresário, esse tipo de assunto deveria surgir em rodas de conversa. Talvez ela tivesse conhecimento de quem era meu padre. E assim, a pirâmide vai sendo formada. Isso mesmo. Quando ela completou uma grana muito alta com o golpe, fugiu com o dinheiro, deixando todos os supostos investidores a ver navios, como vocês brasileiros falam. Foi um choque descobrir que meu pai era ladrão. Soube como a polícia batendo a nossa porta. Antonella arrastou a mão de um molho à bochecha e murmurou: Meu Deus! Quando tudo desmoronou, o peso da responsabilidade se instalou em minha vida muito cedo. Cuidar da minha mãe muito doente foi o que coube para mim depois que ela fugiu para se livrar da cadeia. Todo o dinheiro que estava no nome dela foi confiscado, bens e tudo mais. Meu pai destruiu a nossa família emocionalmente mais do que fazia com a sua indiferença afetiva. Por tudo que você falou sobre ela no outro dia, seu pai nunca os viu como família. Desculpe dizer isso. Eu me via sentindo como a sinceridade dela e como a sua maturidade. Em tudo que eu tentava investir, não conseguia credibilidade. O peso do sobrenome me acompanhou como uma ameaça invisível. Nossa família foi rechaçada nos jornais de todos os lugares da Espanha. Soprei o ar longamente. Vocês passaram necessidade? Minha avó tem posses, muitas por sinal. O pai dela deixou um complexo hoteleiro para ela administrar. Mas, ao contrário do meu pai, ela é rica e honesta. Não entendo como as pessoas não entendem que ter poder é passageiro. Sim, o poder subiu a cabeça dele. Acredito que por minha mãe ser rica, ele se casou com ela. Mas minha avó sempre foi esperta e continuou administrando os negócios dela e do meu avô sem a interferência dela. Dei uma pausa no relato da vida da minha família para puxar o ar para os pulmões. Recebemos ameaças das pessoas lesadas por ele. Nossas vidas se tornaram um tormento. Muito triste ouvir seu martírio, Sebastián. Ela acariciou meu rosto. E vocês continuaram morando na Espanha? Fomos para a Inglaterra durante um tempo. Depois que as coisas esfriaram, voltamos. Mas foi o que disse. Eu não conseguia trabalhar, progredir. Estudei engenharia civil e o meu diploma não valia de nada porque ninguém confiava no filho de um ladrão. Então foi você que projetou o hotel? Sim. Uau! Fez um trabalho e tanto. Obrigado, amor. Arrastei de leve as costas dos dedos no rosto da minha namorada. Bom, é isso. Por isso eu entendo você ficar chateada com a exposição nos jornais e na internet. Eu já passei por isso. Antonella pulou da banqueta e abriu os meus joelhos. Ajeitou o corpo em mim. Senti seus braços me acalentando ao circular meus ombros. A carícia na minha nuca veio como de costume. Fechei os olhos. Antonella me fazia tão bem. Lamento mesmo por tudo o que você passou. Seus lábios colaram suaves nos meus. Gemi em agradecimento. Para mim, não mudou nada entre nós dois, tá bom? Você é o Sebastián de sempre. É um alívio ouvir isso. De fato, era excepcional.
Você não se importa mesmo de namorar o filho de um estelionatário? Quem se importa? Eu namoro você, não seu pai. Eu senti na pele o julgamento sobre o meu caráter. Sabe que eu gostei do seu pai? Surpreso, mantive os lábios unidos. Ela manteve os olhos nos meus por um momento. Se ela não tivesse feito tudo o que fez, você não teria vindo parar no Brasil e nós não teríamos nos conhecido. Soltei um sorriso. Faz sentido. Ei, espera aí. Você disse que eu é você. Ela inclinou a cabeça para o lado. Nossos narizes resvalaram. Você me pediu um namoro oficialmente, Sebastián? Digamos que eu somente não havia pedido em voz alta. Você aceita me namorar, senhorita Antonella? Acirrei apressado os meus braços na cintura dela, exigindo uma resposta. Só se for agora. Disparei uma risada. Em seguida encostei a minha testa na dela, grato por conhecê-la. As inseguranças, o temor de colocar em voz alta meu passado, o receio de perdê-la, tudo virou pó com uma conversa sincera. Amor, a panqueca vai esfriar. Vamos ver se você arrasa na cozinha, assim como outras coisas. Vou tomar essa observação como um elogio. Ela piscou. 1 hora depois, eu me surpreendi com o que vi no pátio interno do hotel. Ou não tanto assim, já que Sebastián e as pessoas que o rodeavam eram simpáticas e amorosas. Eu fui a prova viva de que a receptividade era uma característica de todos eles. Uma mesa grande havia sido arrumada de comprido e panelas fumegantes estavam sobre descansos de madeira. Márcia, Giovanna e Ariadne usavam aventais e lenços na cabeça servindo a fila. Caleb organizava a logística do fluxo de pessoas, enquanto André entregava os pratos e talheres descartáveis a todos que ali entravam. Dei um gritinho de animação. Amor, vou lá fora conversar com os moradores. Não saia daqui, tá bom? Pode deixar que eu não vou me jogar no mar. Sebastián olhou feio para mim. Sem surpresas, Antonella. Ok. Dei um beijo casto em seus lábios antes de ele fazer o que tinha que fazer. Onde encontro um kit desse para mim? Perguntei a Márcia, chegando por trás dela e apontando para o avental. Oi, meninas. Concentradas no que faziam, elas somente sorriram. Não precisa ajudar, Nelinha. Você está bem? Ela serviu uma concha de feijão sobre o arroz que a Ariadne havia colocado no prato do senhor diante de nós. Minha avó me ensinou que fazer o bem cura todas as doenças e problemas. Então, bora colocar as mãos na massa. Está bem. Na cozinha há alguns aventais. Indo lá agora. Ao pisar com os 2 pés no segundo lar da Márcia... Capítulo 32. Fui absorvida por um abraço. Meu Deus, como é bom vê-la! Fiquei paralisada. Cássia Lúcia me largou e buscou minhas mãos. Eu estava louca de vontade de te encontrar. Antonella, você tem noção do que fez? Salvou a minha vida depois de tudo. Olha, vamos apagar o passado, tá bom? Eu jamais deixaria acontecer alguma coisa com você. Andei até a mesa no centro da cozinha. Achei o que vim buscar. Peguei a alça circular do avental, enfiei na cabeça e amarrei as pontas das outras 2 nas costas. Somente então notei que a Cássia Lúcia estava com um avental, embora tivesse mantido seus lobutã. Foi uma verdadeira surpresa vê-la com disposição de prestar algum tipo de solidariedade a quem quer que estivesse passando necessidade. Fui tão transparente com a expressão em dúvida que ela detectou a minha checagem. Devo ter feito aquela coisa com as sobrancelhas de elevá-las porque ela logo emendou um discurso. Eu ajudava minha mãe no bar da comunidade onde morei. Trabalhava muito e não reclamava por isso. Ela apontou para si. Eu e o avental éramos íntimos. Ah, você pode não acreditar, mas eu era feliz naquela época.
Depois de conhecer pessoas de outro nível social, passei a sentir vergonha de quem eu era. Até que fui descoberta por um olheiro e entrei no mundo das passarelas. Primeiro como modelo profissional, depois descobri que tinha talento para desenho e fiz faculdade de moda. Então a carreira decolou. Estudar é sempre maravilhoso, abre o leque de opções e a cabeça. Eu estou pensando em fazer um curso de ilustração. Gosto muito de desenhar e estava destravando demais a língua para ela. Bom, é isso aí. Nem sei por que estou falando tudo isso. Aliás, sei sim. Antonella, 1000 desculpas pela forma como a tratei. É do fundo do coração. Você deveria pedir desculpas às pessoas que destratou, tipo Ariadne. Sua respiração ergueu os seios. Aquilo seria difícil para ela. Eu vou fazer isso sim. Nem fiquei lá fora porque percebi que não fui bem recebida. Normal. Complicado. Antonella, você não tem noção da dimensão da sua ajuda. Resgatou-me não somente do mar, mas da vala da soberba na qual me permiti afundar. Quando você disse para eu me lembrar das minhas origens, me senti humilhada em vez de ter orgulho de onde vim. Isso significou desvalorizar todo o esforço que minha mãe fez para me criar, para me colocar onde estou no momento. Reconhecer o esforço alheio é importante mesmo. Muito obrigada por isso também. Ninguém jamais me pôs no meu lugar como você. Uma moça bem mais nova do que eu e tão sábia. Hesitante, olhei nos olhos dela em busca de um brilho de honestidade. O que eu me questionava era o depois, quando a vida retomasse ao seu estado normal. Será que ela se manteria fiel a esse discurso de quase morte? Não precisa agradecer, não. Tá tranquilo. Peguei o lenço e o dobrei ao meio, formando um triângulo. Ganhar tempo para me livrar do nosso contato mais estreito era o que eu pretendia. Minha simpatia por ela ainda teria de ser trabalhada. Uni as pontas com um nó abaixo do cabelo, enquanto pensava que o Sebastião havia dito que não se sentia bem mentindo, como fizemos para Cássia Lúcia em relação ao nosso namoro no início. Eu me senti mal por isso também. Depois de um curto momento, Cássia Lúcia se recolheu no silêncio. Voltou a encher os copos com suco. Pelo visto, sua tarefa era servir as pessoas do pátio com a bebida. Mantendo um semblante firme, mas aliviando a barra para ela, eu dinamizei um novo assunto, não tão inédito, mas necessário, se quiséssemos manter um nível de civilidade entre nós. Eu queria te dizer algo, Cássia Lúcia. Nem sei como começar. Seu olhar me encontrou outra vez. Naquele dia em que você foi à casa do Sebastião e me viu lá, nós ainda não estávamos namorando. Quase. Estávamos quase lá. E não nos conhecemos pelo mais que um match. Não? Bom, não estavam namorando ainda, mas a química entre vocês não passava em branco. Contornei a mesa e encostei o quadril na madeira. Meu nome é Antonella Vivian Alencar Braga. Filha do magnata Aurélio Braga? Como a chamam mesmo? Ui, infelizmente me chamam de princesa da celulose. Ela correu um polegar em seu lábio inferior. A boca semi-aberta indicava a incredulidade. Como eu quis desenhar seu vestido de noiva. Ih, menina! Abanei a mão. Deixei tudo por conta da minha mãe. Ela organizou o casamento com a minha sogra, corrigindo, ex-futura sogra. Parei por um instante para refletir. A falta de empolgação com os preparativos já era um indício de que eu não estava feliz. Como eu não a reconheci? Deve ter sido o uniforme do hotel. Envergonhada, ela abaixou a cabeça. Desculpe. Quero ficar numa boa com você. Por isso preciso contar a verdade. Mentira, quanto mais a gente fala, mais a gente se enrola. E o que é errado vira uma verdade equivocada. Bem, a minha história com Sebastião começou assim. Mantive o semblante firme enquanto narrava tudinho para ela, desde a igreja até aquele momento, tintim por tintim. Ouvir a minha própria voz foi como se eu atravessasse uma ponte que dividia a sensação de impotência para o equilíbrio.
Menina, você foi muito corajosa. Isso diz muito sobre você. Nelinha, passei a admirá-la ainda mais. Desculpe, Cássia Lúcia, se nós mentimos para você. O Sebastião não está se sentindo bem com isso, embora nós estejamos juntos mesmo. Imagina, não precisa se desculpar. A culpa foi minha. Eu não agi bem com ninguém deste hotel desde que pus os pés aqui. Sabe, eu me iludi com a fama astronômica após ganhar o reality show. Ela abriu um sorriso cúmplice. Mas vocês me ajudaram, sabia? Olhei para ela sem entender. Fiquei curiosa para saber como mais que um match funcionava e se eu daria sorte como vocês supostamente tinham dado. Bom, conheci uma pessoa, mas com toda a catástrofe de ontem, remarcamos nosso primeiro encontro. Ah, a Luísa havia mencionado algo. Que bacana! É daqui? Sim, o pai do Ozzy. Ah, amei! Vou torcer para que dê certo. Eu estou bem animada. Não sei se te contaram, acho que nem tive tempo de falar sobre isso, mas foi o Ozzy quem te salvou. Márcia entrou correndo pela porta e firmou as mãos na cintura. Ei, vocês duas não vêm trabalhar? Tragam os sucos. Ela puxou a orelha bonito. Estamos indo, respondi. Não demorem. Aquecemos com ela. Retornando ao Ozzy, o que ele fez? Cássia Lúcia não se aguentava de curiosidade. Vou contando enquanto trabalhamos. Surgimos na área e nos posicionamos após as pessoas passarem pelas outras 3 que enchiam os pratos descartáveis com refeição. Eu voltei a viver conhecendo todos vocês. Cássia Lúcia disse baixinho. Eu também. Concordei com os olhos lacrimosos. 2 horas após, e mais de 60 refeições servidas, joguei a carcaça no sofá. Meus pés doíam, eu me sentia enfraquecida, porém feliz como nunca. Sebastião se agachou diante de mim e abriu o fecho das sandálias. Tirou uma por uma dos meus pés. Com as pontas dos dedos, ele iniciou uma massagem formidável, no ponto certo para o relaxamento surgir. Isso é o paraíso. Você trabalhou muito, amor. Não deveria ter se esforçado tanto. Foi tão bom. Eu me senti útil como nunca. Minha avó ficaria orgulhosa se estivesse aqui e me visse ajudando nesse projeto solidário. O que vocês organizaram foi lindo demais. Amanhã será na pousada vizinha, a do dono do Ozzy. Vamos revezar até a prefeitura receber as verbas oficiais. Ah, nem te conto. Eu e Cássia Lúcia conversamos. Ficaram amigas? Eu vi que vocês duas trabalhavam em equipe. Nada como um dia após o outro. Nem tanto, mas estamos nos entendendo aos poucos. Não acredito em mudanças repentinas drásticas de personalidade, mas... Isso é bom. Sebastião levantou e eu lamentei por não receber mais o alívio para os pés. Ele deitou no sofá e pôs a cabeça em minhas pernas. Foi automático afundar minha mão no cabelo macio no alto da cabeça. O dorso da mão dele acariciou meu braço. Mas o que você ia dizer? Quando eu ia contar sobre a novidade da minha conversa com Cássia Lúcia, meu celular pipocou mensagens de todos os aplicativos possíveis. Eita, que o aparelho ressuscitou, falei. Sinal que o Wi-Fi voltou a funcionar. Estiquei a mão para a mesa lateral quando o toque da chamada de ligação disparou. Olhei sem acreditar para a tela. É o meu pai. Atende. Ele deve estar preocupado com você. É provável que a enchente tenha sido televisionada. Não tinha pensado nisso. Sebastião deu um impulso nas pernas e se levantou. Chiou colocando as mãos na coxa. Ele fez careta. Ainda estão doloridas de ontem. Em seguida, achou o controle remoto e ligou a televisão. Deu 3 passos para trás e voltou a se sentar ao meu lado. Mal foi o tempo do meu dedo deslizar na tela. Antonella Vivian, minha filha, como você está? Sua mãe não para de chorar aflita sem notícias suas. Chuva forte atinge a cidade de Jijoca, onde fica um dos paraísos nordestinos, a vila de Jericoacoara.
Não houve mortes com a passagem da chuva de ontem, embora casas tenham sido destelhadas com a força do vento. A repórter informava o quadro crítico do povoado enquanto imagens das águas varrendo as ruelas eram mostradas. Eu estou bem, pai. Você está passando em todos os telejornais sendo carregada numa prancha de bombeiro. Minha filha, eu não consigo chegar aí. Não há teto para aeronaves sobrevoarem a região. A voz do meu pai era de genuína preocupação. Vou colocar no viva voz. Sebastião cutucou minha perna com o controle. É você. Ele balbuciou e mostrou a tela da televisão. Fiquei assombrada com a cena. Ele, Max e 2 outros homens me carregavam na prancha com uma coragem absurda para atravessarem o fluxo em declínio da água barrenta. Filha, você está mesmo bem? O que aconteceu para você ser carregada daquele jeito? Eu vi nas imagens. As reportagens não informam quem é a moça, mas eu a reconheci no mesmo instante. Minha mãe intercalava a fala com uma fungada. A emoção que eu vinha sufocando desde que acordei no hospital invadiu meus olhos ao ouvir a voz da minha mãe. Precisei juntar todas as forças para conseguir responder seu apelo por informação sem me desmanchar em lágrimas. Mãe, eu estou bem. Eu fui salvar uma senhora que se afogava e acabei ficando no mar. Mas os salva-vidas conseguiram me retirar da água. Que imprudência, Antonella Vivian. Você poderia... Minha mãe soprou ao telefone. Não quero nem falar em voz alta o que pensei. Amanhã parece que vão liberar o espaço aéreo. Vou te buscar, minha filha. Não, pai. Já disse que estou bem. Não quero que venha me buscar antes do tempo. Daqui 1 semana já estarei de volta. Tenho que trabalhar. Trabalhar. Não comece, pai. Quando chegar, conversamos. Vou deixar você se despedir da sua mãe. Você está bem mesmo? Minha mãe quis saber. Sim, mãe. Não se preocupe. Estou sendo cuidada por todos. Já está na hora de vir embora, menina. Uma ova que eu iria. Depois passe os dados do seu voo. Vou mandar o motorista te buscar. Sei que o dia da sua chegada é justo no do brunch na casa dos Salles, disse minha mãe. Claro, o motorista me buscaria, não ela. O amor da minha mãe sempre foi estranho. Ao mesmo tempo em que ela se preocupava comigo, seus afazeres eram mais importantes do que me dar atenção. Mas as cobranças para eu ser a filha perfeita e gabar meus feitos com suas amigas sempre existiam. E quanto mais essa carência de mãe se expandia em meu entendimento quando eu crescia, mais eu fazia coisas das quais ela não se orgulhava. Tão diferente da minha avó, que estava sempre presente, sem cobranças e doando amor. Combinado. Até, mãe. Notando meu choro baixinho, Sebastião cercou meu corpo com seus braços. Encostei a cabeça no seu peito, lugar onde eu ouvia a segurança bater de forma ritmada sob meu ouvido. Percebi que aquele seria, para sempre, o meu som preferido. Que bom que seus pais a procuraram. Vocês vão conseguir conversar e colocar tudo em ordem quando você... Ele pigarreou. Quando você voltar. Meu olhar buscou o dele. O que eu faria? Qual seria minha escolha? Razão ou coração? Amor ou família? Por que a vida coloca pessoas em nossos caminhos das quais não queremos nos separar, depois puxa o tapete sob nossos pés e nos impõe fazer escolhas difíceis? Com a habilidade de sempre, Sebastião leu meus pensamentos. Nós vamos dar um jeito, amor. Como sempre, ele tentava retirar as dores que maltratavam meu coração. Era como se Sebastião só ficasse feliz se eu estivesse confortável comigo mesma. Como se a felicidade dele dependesse da minha plenitude de sentimentos. De certa forma, não era mentira. Eu precisava estar inteira para ele se quisesse que nossa dupla desse certo. Gostaria de me convencer de que iríamos conseguir manter o nosso relacionamento. O único que eu vislumbrei em um futuro. Queria muito. Então, os lábios dele se encaixaram nos meus como um lembrete de que não era para eu desistir de nós dois. E cada pontinho de angústia foi se dissipando do coração.
Cada movimento macio da boca dele na minha era o combustível que eu necessitava de esperança. Vó, está tudo bem. Eu estou falando a verdade. Nelinha, meu amor, não faça mais nada perigoso. Eu e a Heloísa quase batemos as botas de tanto nervosismo sem notícias suas. Sorri para Dona Vitória. Ela conversava com Antonella por chamada de vídeo quando entrei no deck. Ah, então você é o tal famoso Sebastián que a Elo se refere cada 2 horas ou menos? Fonte dos suspiros da minha neta. Vó, ai meu Deus! Sim, eu sou o famoso Sebastián. Às suas ordens, Dona Vitória. Ela riu. Já gostei desse rapaz. Parece lorde, Nelinha. Ela direcionou o olhar para mim. Obrigada por cuidar bem da minha neta. Quando vier ao Rio, venha me visitar. Convite aceito. Agora vou dar espaço para vocês conversarem mais. Prazer em conhecê-la. Nos vemos em breve. Acenei com a mão e um sorriso. O prazer foi tudo meu filho. Eu me senti em casa. Não que não estivesse no meu próprio espaço, mas era como se eu já a conhecesse há décadas. Idiota! Astolfo entrou na conversa. Fica quieto, Astolfo. Antonella resmungou. Quem é Astolfo? É um papagaio inconveniente. Não é, Astolfo? Ele tem o nome do filho de uma amiga. Dei um beijo casto na bochecha da minha namorada. Confisquei 3 biscoitos do pacote que ela segurava e me virei para ir ao quarto. Sebastián. Da porta, olhei para Antonella outra vez após jogar um dos biscoitos na boca. Como é o nome completo do seu amigo? Engoli antes de falar. Acho que é Astolfo Ferreira Neto. É ele. A avó da Antonella confirmou. Pelo amor de Deus, vô. Não vai falar para a mãe dela que nós demos o nome do filho dela ao bicho. Ao passar pela sala, avistei o caderno de desenhos da Antonella. Perfeição era a ilustração do Ozzy correndo na praia com o Astolfo ao lado. Era como se eles fossem amigos e estivessem indo assistir ao pôr do sol na duna. Ao lado estava o mar e o alaranjado do céu avançava e recuava nas cores rosadas. Antonella precisava transformar suas obras de arte em algo que a projetasse para o mundo. À medida que fui folheando as páginas, eu me surpreendia cada vez mais com o talento dela. Até que encontrei Deus. Eu vi o meu rosto retratado com todos os detalhes possíveis da minha pele, olhos e boca e o dela ao fundo. O colar que meu avô me presenteou antes de morrer como amuleto da sorte não faltou no desenho. Arrastei o dedo de leve na folha e me assustei ao ouvir o chinelo dela arrastando no chão da cozinha. Capítulo 33. Retornei com as folhas de volta para a primeira do caderno. Amor, você não pode desperdiciar tanto talento. Eu desenho somente para me distrair. É um hobby. Ela mexeu os ombros como se não se importasse. Quando você pensar ou repensar, não sei ao certo o que quer fazer quanto ao futuro, sugiro que encaixe sua habilidade em seus planos. Acredita que nunca pensei nisso? Que tal começar a valorizar seu trabalho? Chegando a menos de um palmo de distância de mim, ela segurou o colarinho da minha camisa. Agora eu só consigo pensar em uma única coisa. É provável que eu goste do que você está pensando. É que eu estou com um fetiche me azucrinando a vida desde que você saiu de casa mais cedo. É mesmo? Eu posso saber qual é esse miserável que perturba a minha namorada? Os dedos finos desceram pelos botões, mas não os abriram. São esses diavinhos aqui. Eles não me deixaram em paz.
Eu a provoquei abrindo um botão mais alto na direção do pescoço. E se eu deixar você liberar cada um? Um gemidinho me instigou a abrir outro. Se você continuar os perseguindo com seus dedos nervosos, eu não vou ter mais cura. Entendi. Liberei mais um. A mão da Antonella voou para a minha. Eu faço o trabalho restante. Antonella me atiçou até que eu não suportasse mais seus dedos me despindo, roçando minha pele e me deixando faminto por ela. Quando suas carícias intencionais se perderam entre o cos da calça e meu abdômen, meu corpo entrou num modo estado de urgência e alerta. Ouvi zumbidos nos ouvidos de tanto desejo que o sangue levava a cada parte do meu corpo. Ela desceu o meu zíper. Eu subi o vestido que ela usava, espalmei as manos na bunda e a coloquei sobre a mesa. O que restava do meu controle foi para os ares quando Antonella liberou seus seios do decote do vestido. Ela quis me tocar, mas não permiti. Hoje vai ser sem preliminares? Você me quer agora? Muito. Mas vai ter que implorar. Anunciei e suguei um mamilo com minha boca sem compromisso, com suavidade. A cabeça dela tomou para trás. Implora se você realmente me quer. Amor. Enfiei um dedo no centro de prazer da minha musa. Ela estava tão pronta para mim. Lambi o líquido que veio com meu gesto provocante, olhando nos olhos estreitados. Um gemido rasgou sua garganta. Implora. Quero agora. Agora. No instante seguinte, eu não fui generoso com ela. Agarrei os seus quadris e os trouxe para junto de mim. E, enfim, encaixei o que ela tanto desejava no lugar devido, impulsionando e tirando 1, 2, 3 vezes. Você está me enlouquecendo, amor. Esse é o objetivo. As pálpebras da minha namorada tremiam de prazer. Vê-la entregue a mim foi o que faltava para que eu terminasse a tortura. Então, louca de prazer, ela recebeu toda a minha extensão dentro do seu corpo em um ritmo mais ousado, aumentando a cada impulso, alucinando entre gemidos mútuos. Você é minha? Total. Em seguida, olhando no dourado dos olhos da Antonella, eu o beijei com tanto ardor que pensei que iria esmagar seus lábios enquanto nossos quadris trabalhavam, emitindo o som das batidas dos nossos corpos e corações acelerados, completando a intensa fusão. Eu a amava tanto. Senti os seios dela no meu peito e foi impossível não incliná-la para trás. Sentir Antonella em todas as partes do meu corpo era o que faltava para as minhas defesas se quebrarem em um orgasmo profundo unido ao dela, construindo mais um momento com o nosso amor. Molinha em meus braços, a cabeça em meu peito, exausta, a respiração se recuperando. Eu quis saber. O fetiche foi saciado? Eu fiquei amarradona. Acho que você deveria usar mais camisas com botões. Acho que vou acrescentá-las ao meu guarda-roupa. Sorrindo, dei um beijo em sua testa. A última semana estava passando tão rápido. Eu queria aproveitar todos os segundos da melhor forma possível. Enquanto Sebastián recebia fornecedores em seu escritório, fui caminhar na praia. O suor vertia em meu corpo, ainda que o sol estivesse descendo do seu pico. Creio que o Ozzy compactuava com a mesma sensação térmica que a minha. Com a língua para fora, ele veio correndo para mim. A areia subia e se espalhava ao redor das suas patas. Flexionei os joelhos para recebê-lo e me desequilibrei para trás. Ele pulou em mim, completando a tarefa de me derrubar. Ozzy! Recebi lambidas no rosto. Au, au! Eu também gosto muito de você, garoto. Curtindo o carinho que ele me proporcionava, mexi a cabeça em vários movimentos. O focinho gelado acariciava um lado do meu rosto. Eu e Sebastián havíamos conversado muito sobre o nosso futuro, o nosso namoro. Mas nada havia ficado decidido 100%. O que eu sabia era que até o final do ano seria difícil que eu retornasse à vila, pois abandonar os meus alunos no meio do ano letivo estava fora de cogitação.
O mais certo era que eu enfrentaria várias pessoas, diversos olhares de recriminação e fofocas sem fundamento. Mas eu não permitiria que nada abalasse meu amor por Sebastián. Ozzy, seu pai está te chamando, menino. Ah, eu reconheci a voz. Capítulo 34. Abri os olhos. Os lábios da Cássia Lúcia planavam sorrindo sobre nós. Cássia, você ainda está por aqui? Pensei que tivesse voltado para o sul. Você saiu do hotel. Ozzy deu uma trégua. Então, eu me ergui e bati as mãos na canga e em algumas partes do corpo. A areia que havia grudado com o melado do suor me incomodou. Vim procurar você para contar uma novidade. Lembra do Mais Que Um Match? Tivemos evoluções no like? Sim, Nelinha, eu e o Antônio estamos nos entendendo muito bem. Jericoacoara fez bem para nós duas no quesito amor. Menina, não é? Dividimos risos similares de felicidade e malícia. O sol havia começado a baixar no horizonte. Eu tinha de me apressar se quisesse chegar à duna do pôr-do-sol a tempo para ver o astro-rei executar a sua mágica com o meu amor. Agora tenho que ir. Marquei com Bastián na duna. Vamos marcar uma saidinha para os casais interagirem. Gostei da ideia. Tá certo, então vou falar com Bastián e mando mensagem. Combinado. Ah, Nelinha, você sabe que quero muito presenteá-la. Já que você não escolheu nada, eu posso lhe dar o que tenho em mente? Ela inquiriu e fez o jeito afetado de erguer o queixo. Quase brinquei com ela sugerindo que fosse a caixa de alfajor que ela deu ao Bastián naquele dia embaraçoso na casa dele. Mas uma lâmpada se acendeu em meu cérebro. Pode ser para outra pessoa? Não entendi. Cássia Lúcia ajeitou a canga de crochê na altura dos seios, apertando o nó da lateral. Sabe a Luísa, a sobrinha da Márcia? Sei, ela é uma moça muito educada. Então, ela vai casar. Talvez você possa criar para ela um vestido de noiva de arrasar na passarela da igreja. Se é o seu pedido, faço com prazer. E peço para as costureiras do meu ateliê confeccionarem. Puxa, seria o máximo, serviço completo. Fiquei tão animada que abracei Cássia Lúcia. Meu rosto se perdeu nas ondulações do cabelo loiro. Obrigada. Pronto. Resolvemos o maior problema que ainda faltava para esse casamento antes de eu ir embora. Sebastián cedeu o salão para a recepção. E eu, vou presenteá-la com um arsenal de lingeries para a lua de mel. Entendi. Os olhos dela se demonstraram apreensivos. Você está bem com isso? Contudo, o seu retorno para o Rio? Parei por um instante para refletir sobre aquele último quase um mês da minha vida. Fora uma verdadeira loucura. Em um curto espaço de tempo eu havia me perdido, me encontrado, perdido outra vez, para enfim me encontrar de verdade. A gangorra de sentimentos contraditórios foi de uma intensidade absurda. Vou sobreviver. Antonella, eu queria mais uma vez dizer que você foi fundamental para eu voltar a ser o que era e não me perder em definitivo numa personalidade fake. Aprendi que para ter sucesso não é preciso se corromper. Eu fico feliz. Eu também já passei por esse processo. E não quero de jeito nenhum me afogar nele outra vez. Nem me fale em afogar. Cássia Lúcia arredondou os olhos mais que o sol no horizonte. Depois abaixou os óculos Louis Vuitton do cabelo ao rosto de forma teatral. Ri. Embora ela tivesse caído na real quanto às suas atitudes soberbas, os trejeitos se mantinham. Nada era perfeito. Ninguém muda de uma hora para outra. Mesmo assim, eu preferi essa nova versão da Cássia Lúcia. Cássia, me perdoe, mas agora preciso ir. Sebastián está me esperando. No instante seguinte, dobrei o corpo para a frente e me despedi do Ozzy. Fui acenando e andando meio de lado até que peguei o ritmo. Dinamizei as passadas e me infiltrei na procissão de pessoas que subiam a duna.
Fiquei com o coração em polvorosa, fruto da corridinha para chegar na hora certa. Mas foi tempo suficiente para vê-lo. Meu amor, sentado com os braços sobre os joelhos, a camisa aberta vacilava ao movimento do vento. Ele me esperava para desfrutarmos unidos um dos últimos crepúsculos. Sem alvoroço, pé ante pé, agachei e cobri seus olhos com minhas mãos. Quem é? A musa de Geri. Sorrindo, estalei um beijo em seu rosto e me sentei na curva das suas pernas e braços. Senti saudades. Pude notar o peito dele largando uma angústia que compactuava com a minha. Saudade, saudade, saudade. Uma palavra tão brasileira. Ultimamente eu não sou muito fã dela, revelei. Agora eu entendo o verdadeiro significado. Dói. Amor, vai dar certo. Dessa vez fui eu quem viu o lado positivo da relação. Nós já combinamos que você vai me ver no mês que vem, não é? Olha só, virei o rosto suficiente para meus olhos serem vistos pelos dele. Quem diria que eu aprenderia a falar as frases motivacionais do Sebastião? Ele sorriu sem vontade. Nós vivíamos o nosso momento, embora em nosso entorno as conversas das pessoas viessem de todos os lados. Estive pensando em ficar no Rio até o final do ano. Preciso acompanhar a obra do hotel mais de perto. Ele expôs seus planos. Sério? Jura? Ai, meu Deus, você vai? Já me decidi. Confesso que a Márcia deu um empurrão. Santa Márcia. Os braços do Sebastião se alojaram sob meus seios e me apertaram num abraço, como se estivessem selando um pacto comigo. Olha, ouvi falar que se uma promessa for selada diante do pôr do sol e não for cumprida, serão anos de azar. Quem disse isso? Acabei de instituir esse novo protocolo. Eu não vou ser louco de não cumprir, amor. Você é um homem inteligente e apaixonado. Foi o suficiente para os meus olhos orvalharem. Eu te amo, Sebastião. Recebi a resposta com gestos corporais. Sebastião suspirou, seus braços apertavam meu corpo contra o dele, o nariz absorvia o cheiro do meu cabelo. Em contrapartida, minhas mãos pousaram entrelaçadas sobre as dele e se juntaram em um abraço de dedos. Você sabia que, quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol? Um dia eu vi o sol se pôr 44 vezes. Tem alguém que já leu O Pequeno Príncipe. Sim, várias. Sabia que no livro original em francês, Antoine de Saint-Exupéry escreveu o número 43 vezes e não 44, como na versão atual? Parece que na primeira versão traduzida para o inglês, uma tradutora alterou a quantidade para homenagear os 44 anos de vida do autor. Bom, são suposições. Interessante. Ele fez uma pausa. Amor, para mim não importa a quantidade de pôres do sol que o Pequeno Príncipe viu para curar sua tristeza em um único dia. Nenhum possui a beleza do que estamos vendo agora. Sabe por quê? Porque ele é nosso? Respondi meio vacilando. Um suspiro longo encharcou meu ouvido. É o nosso momento. Inclinei o rosto no ombro do Sebastião. Ele aproximou seus lábios da minha boca. Eu também te amo, Antonella. Mais do que achei que fosse amar uma mulher algum dia. A emoção se instalou forte em meu coração. Ela acabou influenciando na sequência das batidas no peito. Era muita comoção a ser expelida. Então, uma lágrima se prontificou a ser a primeira a se esgueirar de um olho. Suspiramos ao presenciar o ocaso mais singular de todos os dias em que estivemos juntos. À medida que os dias foram passando, a dor aumentava em meu peito. Lutar contra a apatia e não desabar era a minha luta rotineira. O que você teme, Sebastião? Eu conversava com a Márcia, que estava sentada à mesa do café da manhã. Acho que não vou conseguir passar por tudo de novo. Antonella? Sim,
Ela me encarou com espanto.